Senhores alunos, continuando a sequência da nossa aula de hoje, que é os princípios da administração pública ética e da administração privada ética, estávamos falando no vídeo anterior da administração pública, direta e indireta. A administração pública, ela tem seus princípios regidos pela Constituição. Então aí entra uma questão muito interessante. O artigo 37 da Constituição Federal, ela estabelece os princípios constitucionais da administração pública brasileira, que é o princípio da legalidade, princípio da impessoalidade, princípio da moralidade, princípio da publicidade e princípio da eficiência. Vejam, a administração privada, ela não possui princípios escritos em lei, mas ela foi a base, o alicerce do legislador na Constituição de 88 para impor esses princípios para a administração pública. Então, vejam a comparação. A administração pública e a administração privada, ambas têm o princípio da legalidade. Ambas têm o princípio da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. No entanto, somente a administração pública tem esses princípios impostos em lei, em Constituição. A administração privada, ela já tem esses princípios pelo princípio nosso que não é a lei, mas é a moralidade. Todo administrador de uma empresa privada, ele tem que ter o princípio da legalidade. Ele tem que praticar o princípio da moralidade. E todos os outros 5 que fazem parte da lei do artigo 37 da Constituição Federal, que é o princípio da administração pública. Ok? Então, vamos estudar o que é cada um desses princípios. Lembrando que, embora na Constituição se tenha os princípios determinados para a administração pública, no âmbito, na esfera da administração privada, esses princípios não são leis, mas é uma moral. Vocês lembram que a moral é o conjunto de condições que vive uma sociedade, os atos que são legais perante aquela sociedade. Então, vamos lá. O que é o princípio da legalidade? Significa que a administração pública está sujeita a princípios legais, ou seja, as leis, as normas administrativas contidas na Constituição têm que ser respeitadas. Então, vejam, um administrador público, ele não pode fazer nada que não seja legal. Um administrador privado é diferente? Não, não é diferente, é a mesma coisa. Princípio da impessoabilidade. Esse princípio objetiva a satisfação do interesse coletivo. Esse princípio impõe ao gestor público que só pratique o ato para seu objetivo legal. Então veja, o governador vai inaugurar uma obra agora. Chega nessa obra, ele começa a exaltar exaustivamente o trabalho do secretário de obras, que é o melhor secretário de obras que ele já teve, que não sei o quê. Gente, ele está sendo impessoal, ele está exaltando um secretário de obras, enquanto que às vezes, no fundo, intrínseco, ele está fazendo uma campanha política. Isso não pode para o administrador público. Princípio da moralidade. Terceiro princípio nosso. Trata de obedecer não somente à lei, mas também à lei ética da própria instituição. Ou seja, o administrador público precisa seguir alguns padrões éticos. Por exemplo, um administrador público, ele tem um sobrinho que nem o sobrenome dele tem. É justo, é correto ele contratar esse sobrinho? Se o cara não tem capacidade para exercer aquela função? Não, não é. Então, embora a lei não garanta que o sobrinho não é parente dele, a lei garante que não pode se contratar parente, filho, neto, esposa. Mas o sobrinho não tem nem o sobrenome dele. Se ele vier a contratar esse sobrinho, sim, a pessoa tem a capacidade para ser um assessor, por exemplo, ele está deixando de cumprir o princípio da moralidade. Não está na lei.
O princípio da moralidade está na lei, mas não está na lei que ele não pode contratar o sobrinho. Mas não é ético ele contratar esse sobrinho, entenderam? Princípio da publicidade. Hoje com a internet esse princípio aí está mais fácil de ser cumprido. Por quê? Os pregões, as licitações, os editais, são tudo publicado via internet, através dos portais dos governos, tanto federal, municipal e estadual. Mas o princípio da publicidade rege o seguinte, que todo ato administrativo tem que ser público. Então, vejam, comparando isso daí com a administração privada, não é o mesmo que ocorre? Um gestor de uma administração privada, ele tem que somente fazer atos públicos. Ele não pode, de forma alguma, fazer atos escondidos e encobertos. Alguma coisa tem de errado se ele estiver fazendo. Então, os 5 princípios que regiam nossa aula é isso. Vamos para o nosso terceiro vídeo, terminando o segundo agora, e entraremos no terceiro vídeo para passar o último princípio nosso, que é o princípio da eficiência.